Sabe quanto que você precisa ter investido em fundos imobiliários para ter R$1.000 de renda extra todo mês? É o que eu vou te mostrar hoje. Tem uma calculadora online que faz essa conta para qualquer FII. Os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, dá para receber aluguel mensalmente sem pagar imposto nenhum e em média já dá para começar a investir com a partir de R$100. Você deve estar pensando, por que não está investindo ainda mais nisso, né? Eu sou o César Esperandi e esse é o Economia, que é a tradução da economia e dos investimentos. Aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples. Tá vendo o botão de se inscrever aqui embaixo? Clicando nele, você não perde nenhum vídeo novo que sai todo dia. Aliás, toda quinta às 5 da tarde tem um vídeo especial que nem esse. Um dos últimos, eu falei do Recarga Pay, que tá com um investimento para reserva de emergência rendendo 103% do CDI, mais que Nubank, mais que Tesouro, sem imposto de renda também. Chegou agora por aqui, deixa o seu like, só hora que você falar, caraca, legal o conteúdo do Cezita. Por quê? O Noiker Raiz já sentou o dedo do like na confiança, os caras são gente fina. Bora lá então. E aí, investidor, sussa, bora tacar para mais um vídeo de investimento e eu quero começar falando das vantagens dos fundos imobiliários. A vantagem número 1 é que fundo imobiliário não tem imposto de renda, eu falei isso na abertura, a isenção do imposto de renda é sobre os dividendos, você paga imposto de renda sobre a valorização da cota, porque cada pedacinho você compra do fundo imobiliário, essa cota, que se chama cota, ela pode se valorizar, você comprar mais caro e quando você vender, provavelmente ela vai estar valendo mais se você fez um bom negócio. Essa diferença de preço, não sobre o total que você tem investido, mas a diferença entre o que você vendeu mais caro e comprou mais barato, essa tem imposto de renda. Agora, sobre os dividendos, tipicamente é o valor que os imóveis vão render de aluguel todo mês. Esse valor que você cai na sua conta da corretora, você pode gastar, reinvestir, fazer o que quiser, esses são isentos de imposto de renda. Tem até um projeto aí que não andou, já tem alguns anos, de tributar. Tá lá no Congresso, os políticos estão querendo aumentar a arrecadação de imposto, cobrar mais da gente, estão querendo tributar isso, mas até hoje não foi pra frente e tomara que não vá. Enquanto isso, os investimentos da renda fixa, com raríssimas exceções, pagam imposto de renda sobre todo o rendimento e consequentemente sobre a valorização do título, né? Se você fizer um resgate antecipado antes de chegar no fim do vencimento, tem a tal da marcação a mercado no Tesouro Direto, por exemplo, que nada mais é do que a precificação daquele seu investimento. Tem tributação sobre tudo que render e sobre essa valorização do seu título, não tem como fugir. E aquela tabela regressiva, né? Quanto mais tempo você deixa a grana investida, menos você paga de imposto de renda. Só que o mínimo que você vai pagar é 15% sobre os rendimentos ou sobre a valorização do seu título, se deixar a grana investida por 2 anos ou mais. Se for menos de 6 meses, por exemplo, a alíquota de imposto de renda é 22,5%. Se você parar para pensar, é quase 1/4 do que você lucrou, você tem que pagar de imposto. Nos fundos imobiliários não tem isso. Outra vantagem dos fundos imobiliários é que não tem data de vencimento, você não precisa se preocupar em reinvestir. Se você tá lá na renda fixa, ela tem uma data de vencimento, vai chegar nessa data de vencimento, tem um resgate automático, cai na sua conta, já desconta o imposto de renda automático e você tem que lembrar disso, reaplicar numa nova oportunidade. Fundo imobiliário não tem data de vencimento, você pode deixar lá investido para sempre, mas é lógico que você tem que continuar acompanhando para ver se vale a pena deixar a sua grana ali onde já tá, no mesmo fundo imobiliário, ou se você tira e coloca em outro, porque, enfim, é um investimento um pouco mais arriscado. FII, fundo imobiliário, FII é o apelido carinhoso, não serve para reserva de emergência porque é de renda variável, é um investimento mais arriscado, como eu falei. Esse é um dos motivos que fundo imobiliário não serve para reserva de emergência, que tem sim algumas outras boas opções. Eu diria que essas aqui são as melhores, ou Nubank, ou Sofisa Direto, ou Tesouro Selic. E nesse vídeo aqui em cima, que eu também deixei o link aqui na descrição, eu abri conta nos 3, comparei, mostrei qual que é o melhor, qual que é o melhor pro seu caso, inclusive. E, aliás, ele faz parte de uma playlist que só tem vídeo onde eu abro conta em bancos e corretoras e mostro pra você como é que funciona, se é legal ter conta lá, se vale a pena investir ou não. Dá uma olhada. Como nem tudo são flores, aqui entra a primeira desvantagem dos fundos imobiliários, que, aliás, é mais uma característica do que uma desvantagem. Ela é de renda variável, então o sobe e desce dos preços é mais acentuado do que em vários investimentos da renda fixa. Você não tem uma certeza de quanto vai pagar de aluguel, de dividendos mensal todo mês, pode ter mês que nem paga nada, e por isso eu considero os fundos imobiliários investimento para aquele cara, para aquela pessoa que já é um pouquinho mais avançado nas aplicações. Então não serve para reserva de emergência e os fundos imobiliários são adequados para propósitos de longo prazo. Não é para você investir
investir e sacar no mês que vem, no ano que vem, daqui 2 anos, é para longo prazo mesmo. A estratégia de longo prazo minimiza seus riscos e aumenta a possibilidade de você ter um lucro mais legal. Vivo falando disso aqui no canal. Antes da gente ir pra calculadora, você colocar lá que você quer R$1.000 de renda com fundo imobiliário e quanto você vai ter que ter investido em cada FII, uma discussão que você vai ver bastante quando você começar a investir em fundo imobiliário é aquela tretinha de, putz, vale mais a pena eu ter uma casa própria ou pagar aluguel e investir a diferença? Rigorosamente, financeiramente, os fundos imobiliários rendem mais do que o aluguel, porque o fundo imobiliário em média vai te pagar 0,6% ao mês do valor que você tem investido, isento de imposto de renda, enquanto a casa própria, se você alugar, casa própria não, né? Aqui você é dono para ser comparável, você alugar ela, vai render tipicamente 0,4% do valor imóvel e ainda tem imposto de renda. Mas a gente sabe que essa escolha não é só financeira, tem todo um aspecto de segurança de você querer morar naquele lugar. Quem fala bastante disso é o Primo Pobre e os pontos deles são bem válidos. Eu, pessoalmente, escolhi morar de aluguel nessa casinha, vários vídeos eu mostro ela do lado de fora, mostro terreno, mas mais do que isso, eu escolhi levar uma vida simples. Já tive a fase de morar em Apecaro, em Moema, em São Paulo, um dos bairros mais caros, de ter carrão do ano. Hoje eu tô com aquele uninho ali, ó, não sei se dá pra ver porque eu tô dentro de casa, porque estão fazendo obra, tá muito barulho. Porque levar uma vida mais simples, tem duas coisas que vão acontecer. Você vai abrir muito mais espaço no seu orçamento e começar a dar valor para as coisas que de fato interessam. O prazer, a alegria de viver, ela é muito mais plena, mais satisfatória mesmo. Eu não vou falar que todo mundo em São Paulo, em cidade grande, faz isso, mas eu passei por isso. A gente começa a se apegar em símbolos de status e achar que vai ser feliz quando tiver o carrão do ano, tiver a roupa cara, ir nos restaurantes badalados, morar numa casona que não tem necessidade de pagar tanto assim. E é disso que eu mais falo no meu Instagram, que aliás eu comecei de novo do zero. Eu tava com mais de 130 mil seguidores, tive que começar de novo, então dá uma olhadinha, o primeiro link na descrição continua sendo @econoweek, só que dá essa moral, me segue lá e acompanha mais essa vida simples que tem muita discussão legal. Como você já entendeu e tá virando o Econoweek raiz, vamos logo conhecer a calculadora dos dividendos. Você coloca aqui quanto que você quer ter de rendimentos isentos de imposto de renda mensalmente e o nome do fundo imobiliário. Só que qual fundo imobiliário a gente vai usar? Eu peguei essa matéria da Suno que mostra os 5 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2023. Significa que eu tô recomendando esses investimentos? Não, por isso que eu peguei esses aqui quase aleatoriamente e também tampouco significa que eles vão ser os fundos imobiliários que mais vão pagar dividendos em 2024. Aliás, a gente vai analisar junto. São esses aqui, e eu vou começar pelo HTMX11 Hotel Max Invest. É um fundo imobiliário que tem vários prédios de hotéis. Então, ele é proprietário desses prédios, o inquilino do hotel é o administrador, o dono do hotel, mas não é dono do imóvel e paga aluguel para os donos dos imóveis, no caso, você, se você investir no HTMX11. Esse site aqui é bem legal porque ele mostra várias características dos fundos imobiliários. Ó, registrou um rendimento de 16,07 é o dividend yield, os dividendos pagos sobre o valor do imóvel nos últimos 12 meses, 176,24 por cota. Liquidez média diária, ou seja, quanto se compra e vende dele, quase R$1 milhão por dia, é um bom rendimento. Dividend yield eu já falei, 16,07. Total de patrimônio líquido, né, praticamente dos prédios que ele possui, 207 milhões. E um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,28. É lógico que não dá para analisar só o PVP, mas isso pode indicar que ele está um pouquinho caro, só que a gente tem que analisar vários outros indicadores, e aqui nesse site você já vê vários desses indicadores, inclusive, ó, dá para você ver quantos ativos ele tem, são 22 ativos, todos em São Paulo, inclusive você consegue ver até no mapa onde que estão esses imóveis, ó, só em região embaçada, hein, Itaim Bibi, Brooklyn, Moema aqui na Indianópolis, mas é pro outro lado, aqui já, aqui é Moema ainda, cara, tem vários prédios em lugares bem valorizados em São Paulo, mas demorou, vamos voltar aqui pro site, vamos colocar aqui, ó, HTMX11, digita, meu filho, HT, só falta ter acabado a pilha do meu teclado durante a gravação, então vou colocar aqui que eu quero R$1.000 de rendimento mensal no HTMX11, e ele já vai me falar, olha que legal, quanto que eu precisaria ter investido nesse fundo imobiliário para ter esses R$1.000 de dividendos isentos de imposto de renda todo mês, 74.673. E o mais legal é que ele compara. Vou pegar o próximo fundo imobiliário aqui da lista, que é um fundo imobiliário de shoppings, HGBS11, e vou jogar aqui também, ó, não precisa ser um por vez, HGBS11, legal, o HGBS11 eu precisaria ter um investimento, o patrimônio desse fundo imobiliário bem maior para ele me render R$1.000 por mês, 123.584. Mais uma vez,
mês. Lembrando que isso aqui é baseado nos dividendos já pagos, nada garante que vai ser a mesma coisa. Aliás, um negócio interessante de analisar é os dividendos já pagos, para a gente ver se ele é constante ou não. Então vamos dar uma olhada exatamente nisso. Olha como do HTMX, ele não é nada constante, que é uma característica interessante de se observar nos fundos imobiliários. Ele teve uma forte concentração nos últimos 6, 7, 8 meses e anteriormente os dividendos foram muito menores, de modo que o dividend yield, que é a curva verdinha aqui, ela subiu bastante recentemente. Então pode ter sido alguma coisa pontual, a venda de um prédio, coisa que eu não estou analisando aqui porque não é uma análise tão profunda que eu estou fazendo, mas que você deveria ficar de olho, porque tem um dividend yield alto, como foi essa lista dos principais dividend yields, os fundos imobiliários que mais pagaram dividendos, né, em 2023, pode estar concentrado por um evento que não tende a se repetir. Agora, vamos ver o HGBS, que é um fundo de shoppings, ou seja, investindo nisso você se torna dono de alguns prédios que hospedam shoppings. Ele tem uma liquidez já bem maior, 4 milhões por dia, dividend yield de 9,71%, é bastante alto. A renda fixa hoje já está começando a encostar nisso, né, de rentabilidade ao ano, né? Só que tem imposto de renda e aqui ainda, além do dividend yield, pode ter a valorização da cota. PVP 0,96, olhando só esse número, que não pode ser analisado sozinho, pode indicar que está um pouquinho barato, mas próximo de 1, né? Razoavelmente o preço da cota correspondente ao seu valor patrimonial, e o valor patrimonial aqui líquido, né? Aliás, o valor patrimonial é de 231 por cota, e o patrimônio líquido de quase 3 bilhões em shoppings, que coisa pra cacete. E vamos dar uma olhada aqui, ó, nos dividendos. Ele é mais constante? É mais constante. Esse buraco aqui foi em... Cadê a data, meu filho? 2020, pode ter sido aquele período em que shoppings passaram por grande dificuldade devido à pandemia e deixaram de pagar dividendos. Ele tem uma constância um pouquinho maior, mas também, da mesma maneira, aumentou um pouco o dividend yield e os dividendos pagos aqui nos últimos meses. Você gostou desses sites aqui do vídeo, né? Bora fazer o seguinte? Comenta aqui embaixo FI Economic. Quando bater 100 comentários, eu vou deixar todos os links que eu tô usando aqui, tanto desse site aqui que tem todas as estatísticas dos fundos imobiliários, como do outro que calcula quando você tem que ter investido para ter o rendimento que você quer todo mês livre de imposto de renda. Vou deixar lá no nosso grupo do Telegram, e para entrar no Telegram, o link tá aqui na descrição. Demorou? O fundo CACR11 é um fundo de papel e o nome dele é o Cartesia Fundo Imobiliário. É um fundo, todos os outros que eu mostrei até então é um fundo de tijolo, porque você é proprietário, investindo nele, de um pedacinho de alguns imóveis. Um fundo de papel, ele tem outro conceito, porque ele é composto basicamente por CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que aqui no Economic eu vivo explicando, mas é um ativo de renda fixa, ligado, lógico, ao setor imobiliário. Então é um ativo de renda variável cujos ativos são de renda fixa. É um pouquinho diferente o conceito e por isso é chamado de fundo de papel. Ele tem uma liquidez média diária razoável também, 1 milhão por dia, tá com dividend yield, meu Deus do céu, mais de 16% ao ano nos últimos 12 meses. Tem um patrimônio líquido aí de 381 milhões e o PVP é um pouquinho maior do que 1,05. Se você for aqui no mapa dos imóveis, não existe, né? Porque é um fundo de papel e os dividendos pagos nos últimos meses, ele não tem um histórico tão longo, né? Mas ele já se mostra um pouquinho mais constante, porém com uma concentração um pouco maior no período recente, né? Se a gente olhar ali 2020, ele começou com um dividendo pago bem baixinho. Lógico que a gente tem que ver o histórico dele, quando que ele foi lançado, etc. Coisa que eu não tô avaliando, até porque não é uma recomendação de investimento. Mas vamos ver o CACR11, quanto você precisaria ter investido? O CACR11, como tá com dividend yield bem alto, 16%, ele já fica parecido com a HTMX. 73.529 você teria que ter investido para receber R$1.000 por mês. Menos até do que a HTMX, hein? Interessante isso. Você pode jogar nesse site o fundo imobiliário que você quiser, tá? Agora o TIGAR, TGAR11, ele é um fundo de desenvolvimento. Um fundo de desenvolvimento é uma subcategoria de fundos imobiliários que investe em imóveis que estão ali na fase inicial. Então a intenção de quem investe nisso é comprar as cotas dos fundos imobiliários para apoiar, para incentivar a construção de novos imóveis. E a intenção pode ser ter lucro com a venda desse imóvel, porque tipicamente quando você está construindo o imóvel vale um pouco menos na planta e ele tende a se valorizar. Ou até com o aluguel dele, depois que ele se valorizou, o aluguel tende a ficar bem mais caro em comparação ao preço que você pagou do imóvel indiretamente, né, quando você está adquirindo uma cota. Mas aí você entendeu, liquidez média diária bem alta, 6 milhões por dia, dividend yield not bad, nada mal, 13,3%.
crescimento, o valor patrimônio líquido dele mais de 2 bilhões e o preço-valor patrimonial indicando aí uma correlação pareada, né, de preço da cota pelo valor patrimonial por cota, 1,04. Nos fundos imobiliários, o preço por valor patrimonial dificilmente descola muito de 1. Ele tende a ficar mais reguladinho. Vamos ver onde estão os imóveis dele, procurando aqui no mapa? Ó, ele tem 9 ativos em 2 estados, São Paulo e Goiânia. A maior parte dos fundos imobiliários estão em São Paulo, né? Essa é uma realidade do mercado. E ó, ele tem 2 imóveis aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzinho. Não é nenhum na capital de São Paulo, né? Um é em Campinas, na região de Campinas, próximo ao aeroporto, e outro em Francisco Morato, Franco da Rocha. Tem em Três Lagoas. Aí em Goiânia tem aqui na região de... tá escrito aqui? Catalão, perto também do aeroporto, ou seja, regiões que tendem a ser valorizadas, embora eu não conheça a região. Em Goiânia tem outro, aqui em Trindade tem mais 3, então legal, né? E outro aqui em Turvânia. Interessante isso você conseguir ver, porque se você não puder ir até lá para avaliar o imóvel, que é que o investidor bem raiz tem a possibilidade de fazer, você navega pelo Google Maps, dá uma pesquisada na internet. Os dividendos também têm uma certa inconstância, se a gente olhar um horizonte aí de 2017 para cá, mas não é tão gritante assim, né? O Tigar11 ele tá ocupando aí a 3ª posição, porque você precisaria ter, considerando as condições atuais dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, um pouco mais de 90 mil para receber os R$1.000 mensais de dividendos, né? De aluguel desses imóveis aí. Outro fundo imobiliário que tá entre os top 5 que mais pagaram dividendos em 2023 é o URPR11, Urca Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliário. É outro fundo de papel que tem uma liquidez também bastante legal, 1.800.000 por dia, dividend yield nas alturas 16,5%, um patrimônio líquido de mais de 1 bilhão e um PVP, olha, 0,82. Olhando só isso, poderia indicar que é uma oportunidade de compra, porque pode indicar que tá barato, né? Mas falei, não dá para olhar só esse indicador, mas esse indicador tá muito abaixo de 1, também pode indicar, não exatamente, uma oportunidade de compra, estar barato, como um ativo problemático. Dividendos dos últimos meses também bastante inconstante e reduzindo nos últimos meses, apesar de ainda estar bastante alto. E ele fica com a dianteira, né? Com 72.700 investidos nas condições atuais, você já receberia R$1.000 por mês de aluguel de dividendos desses fundos imobiliários. Nada mal. Todo fundo imobiliário tem liquidez diária? Em teoria sim, desde que haja um outro comprador na outra ponta, só que, como eu falei, você pode ter prejuízo se você quiser sacar de uma hora para outra. Para garantir mesmo que você não vai ter prejuízo, é legal você estar em renda fixa com liquidez diária. Então eu separei 10 investimentos com liquidez diária da renda fixa para você saber quanto rende R$1.000 em cada uma das opções. É esse vídeo aqui em cima, muito bom. Não é segredo que os primeiros R$100.000 são os mais difíceis de conseguir, dali em diante as coisas vão caminhar bem mais rápido para os 200, 300, 1 milhão. Expliquei nesse vídeo aqui embaixo o porquê disso, com dicas de como acelerar essa caminhada até os R$100.000. Como eu sei que você não esqueceu do like, clica nessa bolinha, você vai virar um Economaker Raiz inscrito aqui no canal.